Frequentemente, alguns casos de absolvição por parte da justiça internacional ou mesmo brasileira surpreendem pessoas leigas e até estudantes do direito. O espanto se dá principalmente nos casos em que não se configura legítima defesa do réu, a chamada inexigibilidade de conduta diversa, um fundamento jurídico que está previsto no direito penal. É hoje tema do programa Academia. A inexigibilidade de conduta diversa e sua aplicação nos crimes contra a ordem tributária é a tese de doutorado de Roberto Carvalho Veloso. O estudo foi apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito parcial para a obtenção do grau de doutor em Direito, tendo como área de concentração o direito público. Em destaque também a bibliografia utilizada neste estudo, as publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores, a conversa é com Elias Abdala, pós-doutor em Psiquiatria Forense pela Universidade de Londres. Ele fala sobre o estudo no exterior. No perfil, um pouco da trajetória jurídica de José Carlos Moreira Alves, jurista que dedicou a vida à advocacia e ao magistério. Para debater a tese de doutorado de Roberto Carvalho Veloso, convidamos Marcos Vinícius Reis Bastos, juiz federal da 12ª Vara do Distrito Federal e professor de processo penal do UniCeub, e também Marco Aurélio Florencio Filho, doutorando em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença e já passar a palavra ao Dr. Roberto Carvalho para que ele faça, então, a apresentação do trabalho. O tema inexigibilidade de conduta diversa me foi sugerido e me chamou a atenção ainda quando eu era estudante de Direito na Universidade Federal do Piauí. Quando houve um caso de julgamento em uma cidade do interior do estado, em Oeiras, no qual um rapaz foi absolvido após matar, assassinar a vítima acusada de ter seduzido a irmã do autor do homicídio. Esse tema foi bastante relevante porque, principalmente, a comunidade local não entendeu por que o júri o havia absolvido. Na verdade, o júri reconheceu o que nós chamamos de estado de necessidade exculpante por coação, que foi reconhecido no nosso direito penal brasileiro, no artigo 22 do Código Penal, na chamada coação moral irresistível. Mas aquele direito penal que resolveu o problema lá daquela comunidade de Oeiras, no Piauí, hoje ele está sendo chamado para atender outras demandas que a autora Blanca Boergo chamou de direito penal na sociedade de risco. O que seria esse direito penal na sociedade de risco? Seria justamente o direito penal que está sendo chamado para resolver novas situações que se colocam. Aquela época que o nosso Código Penal de 1940 foi promulgado, nós tínhamos os desastres naturais, as inundações, os incêndios, como catástrofes. Hoje o que temos? Nós temos os desastres nucleares, basta-se ver o exemplo de Chernobyl, agora o exemplo do Japão. Nós temos os grandes acidentes aéreos e nós temos o que nós chamamos de macrocriminalidade. Então, aquele direito penal que nós utilizávamos em 1940, hoje ele não atende mais a essas nós chamamos de sociedade de risco.
E o direito penal, então, ele se expande, ou seja, ele cresce. Ao invés de o direito penal se reduzir, se transformando naquilo que nós defendemos na última ratio, ele cresce, ele se agiganta. E um dos ramos de expansão do direito penal é justamente o direito penal econômico, no qual se situa o direito penal tributário. O direito penal tributário é um novo ramo do direito penal, porque nós podemos ver pela própria legislação brasileira que até 1965, quando foi editada a chamada Lei da Sonegação Fiscal, esses crimes não eram regulamentados especificamente pela legislação brasileira. E agora, em 1990, entrou em vigor uma nova lei, a Lei 8.137, que definiu condutas ditas criminosas para proteger o que nós poderíamos dizer esta ordem tributária. Então, é dentro desse sistema dos crimes contra a ordem tributária que eu desenvolvi a minha tese de doutorado, chamada A Inexigibilidade de Conduta Diversa e sua aplicação nos crimes contra a ordem tributária. É preciso dizer também que a Lei 8.137, ela estabeleceu em 2 artigos as condutas principais, na verdade seriam 3 artigos principais, mas os 2 primeiros artigos são aqueles sobre os quais nós nos debruçamos na nossa tese. O primeiro, que é um crime de natureza material ou de resultado, que se trata de suprimir ou reduzir tributo de acordo com determinadas condutas que lá estão definidas. E o artigo 2º, que trata especificamente sobre o não recolhimento de tributos. E depois nós tivemos a alteração do nosso Código Penal e a inclusão do artigo 168A, que trata justamente do não recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, na minha tese, eu faço um breve relato sobre qual a posição hoje dos nossos tribunais a respeito dos crimes contra a ordem tributária, principalmente a questão do processo penal ou da ação penal. Felizmente, os nossos tribunais e o próprio Supremo Tribunal Federal entendem hoje que não se cabe mais a denúncia genérica, ou seja, se fazer uma acusação contra as pessoas apenas porque elas estão nominadas no contrato social. A exemplo disso, nós podemos ver o caso das mulheres, dos cônjuges, que nunca frequentaram a empresa, mas estão contidas no contrato social e depois são denunciadas pela prática de crimes contra a ordem tributária. O Supremo Tribunal Federal já definiu que, nesses casos, é preciso que se individualize a conduta de cada um dos acusados. Um outro aspecto processual de extrema importância é o problema do exaurimento prévio do procedimento administrativo fiscal. Isso se deu em um julgamento célebre aqui no Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Sepúlveda Pertence, e o argumento principal, no meu ponto de vista, foi justamente que, como há uma possibilidade de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, aquele procedimento administrativo fiscal que foi instaurado administrativamente para definir o valor do débito precisa ser extinto, ou seja, precisa acabar para que o devedor saiba quanto é que ele deve, inclusive para que ele possa pagar, tendo em vista que a legislação possibilita que a sua punibilidade seja extinta diante do pagamento do tributo devido. E essa questão da extinção da punibilidade é outro tema que também está abordado. Por quê? Porque a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo é uma causa no Brasil
que difere, ou seja, diverge de toda a posição do direito penal tradicional, que é aplicado nos países ocidentais, em razão de que a reparação do dano, após o recebimento da denúncia, ou mesmo antes, é sempre uma causa de diminuição de pena, e não uma causa de extinção da punibilidade, como acontece no Brasil. E o aspecto principal, que trata justamente ao cerne da tese, é a questão da culpabilidade nos crimes contra a ordem tributária. Primeiro, a questão do dolo e da culpa, que nós sabemos todos que estão situados no tipo penal depois da teoria finalista de Weltzer. No Brasil, há uma tendência de que se aplique no direito penal tributário o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque basta que haja o não recolhimento do tributo, que daí já estaria comprovado o cometimento do crime, sem avaliar se houve efetivamente o dolo, se houve efetivamente a intenção da prática do crime. E o outro aspecto é o aspecto da culpabilidade. Vejam que nós sabemos que a culpabilidade, depois do finalismo, abrangeu 3 elementos. A chamada imputabilidade, a chamada consciência potencial da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Esses 3 elementos, juntos, formam a culpabilidade. Vejam o exemplo do problema da consciência potencial da ilicitude. Esse cipoal, ou esse emaranhado de leis tributárias, de regulamentos, de decretos que vigoram no Brasil. É evidente que, quando se vai analisar o problema do crime contra a ordem tributária, é preciso se ver se o agente, ou seja, se aquele que está sendo acusado de cometer o crime, se ele efetivamente tinha conhecimento de toda a legislação aplicável ao caso. E, finalmente, a questão da inexigibilidade de conduta diversa. Por que a inexigibilidade de conduta diversa? Porque, em determinados casos, o empresário, ele fica em uma situação que ele não tem escolha. Ou a escolha que ele faz pode significar a sua própria ruína. É o caso das empresas com dificuldades financeiras. O agente dirige uma empresa e ela simplesmente não tem o dinheiro para recolher os tributos ou a contribuição previdenciária. Nesse caso, ele opta para não recolher os tributos ou a contribuição em prol da manutenção da sua empresa. Agora, nós propusemos na tese que, para caracterizar essa inexigibilidade de conduta diversa, é preciso que estejam presentes elementos objetivos, ou seja, comprováveis empiricamente. O primeiro é a existência de um perigo atual. Esse perigo atual nós poderíamos caracterizar como o estado de falência ou pré-falência da empresa. É preciso que haja uma situação de conflito efetivamente caracterizada. Qual é essa situação de conflito efetivamente caracterizada? Justamente a situação na qual haja a alternativa ou do recolhimento do tributo ou do pagamento dos funcionários, dos empregados. E a terceira característica, ou seja, o terceiro elemento objetivo, é que essa situação de infalência ou falência não tenha sido causada pelo próprio agente, não tenha sido causada por aquele que está sendo acusado de praticar o crime. Por quê? Porque, neste caso, faltaria esse elemento caracterizador da inexigibilidade de conduta diversa. Se o empresário, ele
utiliza o dinheiro da empresa para o lazer ou para atividades perdulárias, depois ele não pode alegar em seu favor a inexigibilidade de conduta diversa. E, por fim, nós sugerimos ao Legislativo a inclusão de um dispositivo de lei para que o nosso Código Penal passe a conter a inexigibilidade de conduta diversa na forma do estado de necessidade exculpante, que atualmente ele inexiste. É uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Agradeço ao doutor Roberto. Daqui um pouquinho nós entraremos na fase já de debate aqui do trabalho, porque agora é hora de conferir parte da bibliografia base deste estudo. Teoria Jurídica do Crime. Cláudio Brandão, segunda edição. Editora Forense. Teoria da Imposição Tributária. Ives Gandra da Silva Martins, Editora Saraiva. Inexigibilidade de Conduta Diversa. Marco Antônio Naum, Editora Revista dos Tribunais. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos o livro Crimes Tributários, do Dr. Roberto Carvalho Veloso, que acabou de trazer aqui, apresentar o trabalho, que tem, no caso, um outro nome, né, diferente deste da publicação, mas é o mesmo conteúdo de sua tese. Na verdade, o livro Crimes Tributários, que foi editado pela Quartier Latam, ela é uma espécie de condensamento da tese. Neste livro, ele abrange, além da inexigibilidade de conduta diversa, também outros aspectos dos crimes contra a ordem tributária. Faz uma abordagem também dos próprios dispositivos legais e trata da questão da ação penal, trata da culpabilidade e, por fim, a inexigibilidade de conduta diversa. Então, ele é um livro que ele é um pouco mais amplo do que o conteúdo da tese. Exatamente. Tá, ok, está aqui. É hora de conferir as mais recentes publicações no mercado editorial da Academia Jurídica. O Contrato de Doação. Dissertação de Pablo Stolze Gagliano. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Direito Interno. Tese de Valério de Oliveira Mazzuoli. Aspectos controvertidos da ação civil pública. Dissertação de João Batista de Almeida. Em destaque no Academia de hoje, a inexigibilidade de conduta diversa e sua aplicação nos crimes contra a ordem tributária. Tese de doutorado de Roberto Carvalho Veloso, estudo apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Recife para a obtenção do grau de doutor em Direito. Vamos a um pequeno intervalo, já estamos de volta. Estamos de volta com o programa Academia e em debate hoje a inexigibilidade de conduta diversa, sua aplicação nos crimes contra a ordem tributária. Tese de doutorado de Roberto Carvalho Veloso, estudo apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Recife para a obtenção do grau de doutor em Direito. Para debater o assunto, convidamos Marcos Vinícius Reis Bastos, juiz federal da 12ª Vara do Distrito Federal, e também Marco Aurélio Florencio Filho, ele que é doutorando em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria já, inclusive, de passar a palavra a ele para que ele possa fazer aí uma abordagem sobre o tema e já também uma pergunta ao doutor Roberto. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, RIMAC, e da TV Justiça em poder debater esse tema que é tão importante para a evolução da dogmática penal enquanto ciência. Certo? Agradecer aqui e a honra de estar com o doutor Marcos Vinícius para debater juntamente comigo esse trabalho e parabenizar o doutor Roberto Carvalho Veloso pelo brilhante trabalho na tese de doutoramento que ele desenvolveu na Faculdade de Direito do Recife, onde com ele convivi durante 2 anos, que foi na realização desse trabalho, eu à época fazendo a dissertação de mestrado. O trabalho ele tem ele surge com a perspectiva
de desenvolvimento mesmo do que a gente chama de dogmática penal, que é desenvolver os argumentos em cima da teoria dos institutos que compõem o direito penal. Infelizmente, hoje, há um problema de legitimação do direito penal enquanto ciência por conta dos discursos falaciosos. E ter um trabalho como esse, que ajuda ao intérprete não apenas a analisar a norma, mas também analisar de forma supralegal esse conteúdo normativo, é de fato um ganho para a ciência jurídica. O trabalho que se volta com relação à culpabilidade, não é, o Instituto da Culpabilidade, ele não se restringe ao discurso jurídico, dando um ingresso à análise prévia que o autor faz é de um discurso político, não é? O que não desmerece o trabalho, mas engrandece. Porque, segundo Eugênio Raul Zaffaroni, um discurso político bem estruturado é um discurso jurídico com uma técnica raramente observada nos discursos do direito. Não dá para a gente viver nesse abismo entre jurídico e político. Essa é uma moeda dialética, a gente tem que dialogar. É algo que não consegue existir, o direito, sem a análise política. E a política aqui não é a política... mas não é uma política no sentido de discurso partidário, etc., mas uma política no sentido de políticas públicas, nesse sentido de engrandecer justamente o discurso jurídico penal. De fato, a evolução que o autor faz, não é, com relação a, desde a instituição aí do juiz de culpabilidade com List no século XIX, passando por Frank e a adoção dos elementos normativos na culpabilidade, com a recepção aí da teoria psicológico-normativa, por Goldschmidt, Freud e tal, de fato faz com que não apenas o intérprete, o operador do direito jurista, tenham acesso na aplicação dessa tese, como juízes, advogados e promotores de justiça, mas principalmente os estudantes, que precisam galgar aí esse conhecimento acadêmico para, se transformando em juristas, não é? Em operadores do direito, poderem aí ter um discurso racional do direito penal. Pois bem, essa racionalidade ela atinge, no meu modo de ver, um ápice no sentido em que o autor ele destaca critérios objetivos para a aplicação da inexigibilidade de conduta diversa e, além, ele propõe um projeto de lei, não é, um artigo que recepcione dentro do Código Penal esse tão importante instituto já consolidado pelos nossos tribunais. A minha pergunta que eu tenho para o Dr. Roberto surge também da prática que eu exerço na advocacia. E a primeira seria com relação à flexibilização desses critérios objetivos, para que a gente não tenha, não é, um marco e, fugindo desta hipótese, nós não tenhamos aí o enquadramento por conta dos critérios rígidos. Então, que no modo de ver do autor são rígidos, ou pode haver uma flexibilização a depender do caso concreto, até porque eu vi que o autor trabalhou de tópica com a tópica e ele visa justamente essa não apego à lei, mas sim um apego a uma, como eu poderia dizer, a jurisprudência, não? É um negócio muito mais voltado à decisão pretoriana, romana. E a outra indagação é com relação à nossa Constituição. Eu acredito que essa tese de inovadora, além de ter esse caráter didático, ela tem um caráter constitucional. Ao mostrar o legislador constituinte de 88, no artigo 1º da Constituição, onde vai trazer os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, conforme nós temos uma Constituição analítica, não é, uma Constituição muito extensa, mas aqui o autor vai de encontro aos fundamentos da República Federativa do Brasil e entrando em consonância com esses princípios. Quando a tese de inexigibilidade de conduta diversa vem ratificar, vem trazer, chancelar a livre iniciativa e a valorização do trabalho. Ou seja, uma empresa, quando não fecha e não demite os funcionários e se mantém funcionando, está cumprindo um pressuposto constitucional. E é interessante que o Estado não consegue visualizar que dentro desses princípios fundamentais não está a arrecadação tributária. A arrecadação tributária, apesar de presente na nossa Constituição, não está nesses princípios fundamentais da Constituição. São essas as duas questões que eu gostaria de trazer para que o autor debatesse. Muito bem. Obrigado pelas perguntas, pela intervenção valiosíssima. Eu entendi
e na verdade a sua pergunta ela é muito pertinente em relação à flexibilização. Primeiro, porque na verdade a inexigibilidade de conduta diversa, ela surge justamente da análise dos casos concretos. Desde Frank, Goldschmidt, Freudenthal, como Vossa Excelência falou, que a inexigibilidade é construída a partir dos casos concretos. Frank mesmo cita 2 exemplos que são paradigmáticos. O primeiro, a questão do caixeiro, e em contraposição ao portador de valores, porque ele diz que o caixa, ele era um sujeito que era casado, a mulher era enferma, possuía uma prole numerosa, enquanto que o portador de valores era uma pessoa solteira, que era perdulário, era dado a amores luxuosos. Ambos se apropriaram de valores que não lhes pertenciam. Vamos dizer que se enquadrassem hoje no crime de apropriação indébita. Então ele diz, qual desses 2 comportamentos é mais reprovável? Então, aí é que ele fala, a sociedade reprova mais o comportamento do portador de valores. Por quê? Porque o portador de valores é um sujeito que é solteiro, é dado a amores luxuosos, é perdulário, enquanto que o outro é uma pessoa carente, a mulher é enferma, tem uma prole numerosa. Então, a aplicação da culpabilidade está justamente nisso, na análise do caso concreto. As circunstâncias concomitantes, ou seja, quais são as circunstâncias que interferem naquele caso objetivo. Tanto que essa foi uma discussão travada depois pela doutrina, por Roxinho, por Welsel, por Jacobs e tantos outros, sobre qual o caráter da culpabilidade. A culpabilidade, ela tem um caráter subjetivo ou ela tem um caráter objetivo? Subjetivo nesse aspecto, ou seja, é a intenção que nós vamos analisar na culpabilidade, ou nós vamos analisar na culpabilidade justamente as circunstâncias que circundam o caso. Então, a inexigibilidade de conduta diversa é justamente essa análise, a análise do caso concreto. Naquele caso concreto, diante das circunstâncias dadas, era exigível do agente outra conduta? Então, de acordo com essa exigibilidade, ou maior ou menor, nós vamos ter a gradação da pena. É tanto que houve no Brasil, depois de 1984, uma discussão que depois restou superada, que foi o problema de se a culpabilidade estava ou não presente no conceito analítico de crime, porque diziam que a culpabilidade era apenas um pressuposto da pena. Mas essa, de fato, nunca foi a posição de Welsel, que foi o formulador da teoria finalista, e nem daqueles que o seguiram. E nem era uma posição adotada pela doutrina internacional. Justamente por quê? Porque a culpabilidade é um elemento do crime. Ou seja, não há crime sem culpabilidade. Então, na culpabilidade é preciso que se analise essas circunstâncias concomitantes. Quando nós fazemos estabelecemos esses critérios objetivos, nós estamos, como Max Weber, criando uma caixa, criando um modelo, e dentro desse modelo nós vamos fazendo a análise de acordo com os casos que estão sendo colocados. E Vossa Excelência bem disse o aspecto da Constituição quando trata efetivamente da livre iniciativa. É preciso, nós temos no Brasil uma das cargas tributárias mais altas. Se nós formos ver a evolução da carga tributária de 20 anos para cá, nós vamos ver que a carga tributária no Brasil praticamente dobrou. Hoje nós estamos beirando os 40% do produto interno bruto proveniente de tributos, que é uma das cargas tributárias mais
altas do mundo, do planeta. E levando em consideração ainda dois aspectos que são importantes. Primeiro, nós temos aqui o Dr. Marcos Vinícius, que é juiz de uma vara criminal federal. Ele sabe bem o problema da corrupção dentro do serviço público. Ou seja, nós temos uma carga tributária elevada e, ao mesmo tempo, nós temos um sangramento desse dinheiro público que é arrecadado mediante a imposição tributária por meio da corrupção. E, por outro lado, nós temos uma demanda. Nós temos uma demanda da população por saúde, por educação, por segurança. Veja mesmo o caso da Previdência Social. Fala-se muito em um déficit da Previdência Social. Mas se nós formos analisar, corretamente, porque não poderia ser de outra maneira, se concede as aposentadorias rurais, sem que haja a fonte de custeio, ou seja, sem que haja a fonte arrecadadora. Se aposenta o trabalhador rural sem que se arrecade para tanto. De onde vem essa arrecadação? Essa arrecadação entra em um bolo total. Do ponto de vista social, é extremamente importante isso. Mas do ponto de vista tributário, isso eleva a carga tributária brasileira. Então, é preciso que nos julgamentos dos crimes contra a tributária, todos esses fatores sejam efetivamente analisados. Como diz o professor Ives Granda, o tributo ele é uma norma de rejeição social, porque se não houvesse a ameaça de prisão, o contribuinte não pagaria diante de todas essas circunstâncias que giram em torno disso. E isso também caracteriza um outro fator, que é o desvirtuamento do direito penal. Eu até anotei um julgamento, agora em 2010, no final do ano, que o Supremo Tribunal Federal proferiu, em uma ação penal originária, no qual está dito que a inexigibilidade de conduta diversa não pode ser aplicada quando o fato se der mediante fraude ou outro mecanismo que iluda, vamos dizer assim, o recolhimento do tributo, que seria o parágrafo 1º. Suprimir ou reduzir tributo mediante as seguintes condutas. Falsidade. Então, o Supremo afirmou que, neste caso, quando se tratasse de uma conduta dessa natureza, com dolo de efetivamente praticar o crime e ainda de fraudar, não poderia ser aplicada a inexigibilidade de conduta diversa. Mas, analisando o artigo 2º, que trata do não recolhimento dos tributos, é possível se aplicar a inexigibilidade. Mas vejam, o direito penal é utilizado para quê? Para ameaçar o contribuinte do pagamento do tributo. E isso está aprovado pela própria legislação, que permite a punibilidade, mesmo até a inúmeros julgamentos de tribunais que elasteceram essa posição, até mesmo o pagamento do tributo quando do julgamento da apelação. Então, se paga o tributo e extingue a punibilidade, o direito penal ele está sendo utilizado não para a proteção dos bens jurídicos, que é a sua finalidade primeira, mas sendo utilizado como de cobrar o tributo. Deixa eu contar aqui com a intervenção também do Dr. Marcos Vinícius. Dr. Marcos. Então, quero agradecer inicialmente o convite e dizer da minha satisfação de poder participar do programa e também de estar aqui ao lado do Dr. Veloso, do Dr. Marco Aurélio. Muito me distingue esse convite e quero, de início, parabenizar o Dr. Veloso pela tese que expôs, cujo principal mérito, pelo menos da leitura que faço inicialmente, é a de tentar imprimir um critério de racionalidade para o direito penal, especificamente para o direito penal no que se refere aos crimes contra a ordem tributária. É nítida a intenção do autor, eu penso que ele foi bem sucedido nisso, obteve sim, logrou descrever um critério racional de aplicação das normas da Lei 8.137 e com isso, a meu ver, penso que Sua Excelência contribui decisivamente para que haja um pouco mais de bom senso, até mesmo,
na aplicação do direito penal, especialmente nos crimes contra a ordem tributária. Mas a ponderação que eu quero fazer ao doutor Veloso a respeito da extinção da punibilidade, a respeito da possibilidade do processo de uma ação penal contra alguém que supostamente sonegou tributo, essa ação possa ser suspensa se esse cidadão concordar em pagar esse tributo parceladamente, e se ao final ele honrar o parcelamento, a extinta punibilidade. Né? Isso tudo não quer parecer, essa ponderação inicial que eu faço ao doutor Veloso, isso não quer parecer que, na verdade, a intenção do fisco, a intenção do Estado, é menos punir criminalmente e mais arrecadar o tributo. O que eu quero dizer é o seguinte: faz sentido criminalizar, trazer para o direito penal as condutas que estão lá no artigo 1º e 2º, principalmente essas duas normas da Lei 8.137. Juiz criminal é cobrador de tributos? Né? Porque parece que é. Porque se o cidadão paga o tributo, eu não tenho mais o que fazer, o juiz não tem mais o que fazer. Essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação que eu quero aproveitar e fazer também ao doutor Veloso tem a ver com a inexigibilidade de conduta diversa. Sua Excelência discorre, apresentou bem os termos em que a inexigibilidade de conduta diversa pode vir a ser acatada. Disse agora que o exame é feito caso a caso. E eu quero indagar ao doutor Veloso o seguinte, já então, agora encaminhando uma questão mais processual. Né? Quem é que deve demonstrar a superveniência ou a subsistência mesmo dessa causa exculpante? Quer dizer, o ônus é mesmo do acusado? Como é que o acusado se desfaz desse ônus? Não é? Ele deve se desfazer, se desincumbir desse ônus no curso da instrução criminal. Ele pode documentalmente já desde logo demonstrar essa situação. Como é que Vossa Excelência enxerga casuisticamente, porque também é magistrado, né, esse tipo de situação? Bem, eu vou pedir licença aqui ao doutor Veloso, para que a gente faça, então, dê então as respostas a essas indagações do doutor Marcos Vinícius, indagações essas, inclusive, bastante pertinentes. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta, então, com o programa Academia, com as respostas. Em destaque hoje no Academia, a inexigibilidade de conduta diversa, a sua aplicação nos crimes contra a ordem tributária. Tese de doutorado de Roberto Carvalho Veloso, estudo apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Recife para obtenção do grau de doutor em Direito. E antes de darmos continuidade às discussões, vamos conferir as informações de Elias Abdala, pós-doutor em Psiquiatria Forense pela Universidade de Londres. Fiz meu pós-doutorado na Universidade de Londres. Eu escolhi fazer o pós-doutorado lá nessa área, porque nós temos a Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi fundada em 1966, e só agora, em 1995 para 96, é que foi criado esse departamento da psiquiatria forense. Então eu fui buscar lá fora a experiência para trazer para cá. Então, a psiquiatria forense já tem esse nome porque forense vem de fórum. Então, é a psiquiatria aplicada à justiça. Então, a psiquiatria forense está a serviço da justiça, basicamente pela realização de laudos periciais na área criminal ou civil, para poder esclarecer as dúvidas que a justiça possa ter a respeito da pessoa que está sendo periciada. Bem, de volta ao debate aqui no Academia, o doutor Marcos Vinícius Reis Bastos, ele que é juiz federal, fez algumas indagações no finalzinho do bloco anterior e ficou aqui combinado entre nós que o doutor Veloso responderia. Muito bem, eu quero agradecer as perguntas aqui do colega Marcos Vinícius, assim como do colega Marco Aurélio. São dois Marcos, só que um Marcos, o outro Marco. A presença de vocês aqui abrilhanta muito este debate. E eu gostaria de responder, primeiro, a questão da gravidade do direito penal. Na verdade, não há algo
mais grave que o Estado possa impingir ao cidadão do que a prisão. O cerceamento da liberdade é algo mais grave, porque no Brasil, como nós não temos a pena de morte, o Estado não pode aplicar a pena de morte, apesar de aplicá-la informalmente. Basta-se ver os confrontos que ocorrem no Rio de Janeiro e em São Paulo todos os dias, mas no Brasil, formalmente, somente a pena de prisão. Então, a gravidade da ameaça da pena de prisão obriga, como bem disse o Dr. Marcos Vinícius, o contribuinte a pagar o tributo. Então, a ameaça da prisão, por meio do processo penal, termina sendo a maneira mais fácil de se chegar ao pagamento do tributo. Ou seja, termina sendo o meio mais fácil do recolhimento do tributo. E, na verdade, o fato delituoso, o bem jurídico protegido, que é o cerne do direito penal, para isso é que serve o direito penal, para a proteção dos bens jurídicos, termina sem nenhuma utilidade. Porque, uma vez pago o tributo, uma vez extinta a punibilidade, até mesmo pelo final do parcelamento, o juiz criminal termina sem nenhuma função. Ou seja, há um desnaturamento. O direito penal termina sendo a via mais rápida para a cobrança. E o juiz criminal termina sendo um juiz da execução fiscal. Porque é muito mais fácil para o Estado propor a ação penal obrigando o pagamento do tributo do que promover uma ação de execução no juízo civil. Eu até discuto essa questão também sob o ponto de vista da subsidiariedade do direito penal. Acho que se punir condutas pelo simples não recolhimento do tributo, quebra esse penal que é a subsidiariedade. Ou seja, o direito penal só deve atuar quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a resolução. E nós temos, como eu bem disse, a execução fiscal para resolver, o processo administrativo tributário para resolver, e isso é um dos grandes problemas também que nós passamos no direito penal tributário, é que as normas do Código Tributário Nacional sendo aplicadas como se fora o Código Penal nas ações penais. Algo, para concluir essa pergunta, algo mais estigmatizante no Brasil é justamente o processo penal. Veja que nós temos uma situação bem clara nos próprios concursos públicos. Quem responde a uma ação penal não pode fazer concurso público. Então, o processo penal é um processo penal estigmatizante no Brasil. Então, o fato de a pessoa ser ameaçada de um processo penal, não só a ameaça de prisão, que só viria depois de uma sentença penal transitada em julgado, mas a ameaça simplesmente da ação penal já é gravíssima. E nós vemos que o próprio Supremo Tribunal Federal tem restringido o uso dessa ação penal justamente adotando esse princípio de que a ação penal ela é estigmatizante. Por isso é que a ação penal não pode ser promovida por uma denúncia genérica, por isso é que a ação penal não pode ser promovida antes do exaurimento do processo administrativo disciplinar. Em relação a quem deve provar a inexigibilidade de conduta diversa, a posição dos nossos tribunais tem sido no sentido de que essa é uma tese de defesa e deve ser provada pelo acusado. Ou seja, deve ser provada por aquele contra quem se promove a ação penal. Essa é a posição dos tribunais. Mas é interessante se ver, eu particularmente achei extremamente relevante, quando do estudo da inexigibilidade de conduta diversa, a posição de um autor, que é até muito criticado no Brasil, porque é dele, pelo menos a formulação, não que ele tenha sido o criador, porque ele já existe, que é o direito penal do inimigo, o Jacobs, que ele diz o seguinte, que na culpabilidade haveria dois elementos positivos da culpabilidade, que seriam a
a imputabilidade e a consciência potencial da ilicitude. Ou seja, o acusador, digamos assim, estaria obrigado a provar que o agente é imputável, ou seja, tinha capacidade de imputabilidade, e o agente também tinha conhecimento potencial da ilicitude. Esses seriam os elementos positivos da culpabilidade. E a inexigibilidade de conduta diversa viria como elemento negativo da culpabilidade. Ou seja, uma vez provada a inexigibilidade de conduta diversa, estaria excluída a culpabilidade. Então, a inexigibilidade de conduta diversa está para a culpabilidade, assim como a legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito, o instituto de cumprimento do dever legal, estão para a antijuridicidade. Da mesma forma que esses institutos excluem a antijuridicidade, a inexigibilidade de conduta diversa excluiria a culpabilidade. Mas se nós formos ver efetivamente a doutrina, nós verificaremos que, como ela foi formulada justamente como inexigibilidade de conduta diversa. Mas quando nós estudamos os manuais que estão distribuídos pela livraria no Brasil, nós vemos que a maioria diz que há 3 elementos da culpabilidade. Seria a imputabilidade, a consciência potencial da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, bom, se é exigibilidade de conduta diversa, então seria o acusador que deveria provar que aquela conduta que ele praticou não estava amparada ou era exigível do acusado uma outra conduta que não aquela. Mas, doutrinariamente, ou seja, no início, como ela foi formulada justamente como algo que excluía. Ela foi formulada como inexigibilidade e não como exigibilidade, como de fato hoje é proclamada. Então, eu acredito que, evidentemente, concordando com isso, deve ser uma matéria efetivamente de defesa, porque ela exclui a culpabilidade. Ela, na verdade, é um elemento negativo da culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade, retira do direito penal aquela determinada conduta. Mas é preciso também dizer que quando a inexigibilidade de conduta diversa ela foi formulada como estado de necessidade exculpante. E veja que no Brasil houve a tentativa de se incluir esse estado de necessidade exculpante na nossa legislação, que foi o Código Penal de 1969, que nunca entrou em vigor e terminou em 1978 sendo revogado sem nunca ter entrado em vigor. É tanto que o Código Penal de 1969 foi formulado junto com o Código Penal Militar. Se nós formos analisar o Código Penal Militar, nós vamos encontrar no Código Penal Militar o estado de necessidade exculpante. Mas no nosso Código Penal de 1940, que até agora, mesmo com a reforma de 1984, nós não temos esse estado de necessidade exculpante. Só temos o estado de necessidade exculpante. E aí é onde está esse conflito de princípios, ou essa colisão de direitos. Por quê? Porque no estado de necessidade justificante, que é o do artigo 24 do Código Penal, o bem protegido, ele é de maior valia do que o bem sacrificado. Então, do meu ponto de vista, o meu bem que eu protejo é maior do que o bem sacrificado. Mas Roxin, ele dá um exemplo claro desse estado de necessidade desculpante. Ele diz, e até um exemplo dramático, porque ele fala que o pai com 2 filhos naufragam e a tábua de salvação só comportam 2, o pai e um dos filhos. Do ponto de vista do salvamento da vida do pai, ele está sob o estado de necessidade justificante, porque para ele, do ponto de vista dele,
A vida dele é mais valiosa do que a dos filhos. Mas, do ponto de vista dos filhos, ele tem que escolher um dos filhos. Então, ao escolher a vida de um dos filhos, ele está em qual estado de necessidade? Não pode ser o justificante, porque o justificante, o bem protegido, é maior do que o bem sacrificado. No caso, os bens são de maior valia, mas ele tem que optar. Então, quando ele opta por um, ele não está sob o estado de necessidade justificante, ele está sob o estado de necessidade desculpante. A isso se chama inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, nas circunstâncias, não era exigível do pai outra conduta, senão sacrificar a vida de um dos filhos para que o outro se salvasse e ele próprio. Só uma coisa bem simples, uma colocação simples, que eu até gostaria do senhor, é que quando o doutor Marcos Vinícius disse da intenção do Estado, talvez da possibilidade da intenção do Estado ser mais arrecadar do que punir, também teria uma outra vertente aí que seria mais buscar o desenvolvimento e novos impostos, ou seja, que aquela empresa, por exemplo, não fechasse e sim que mantivesse ali com funcionários, dando lucro, gerando, né? Não seria essa talvez uma outra vertente de pensamento do legislador? E nesse sentido, me permita rimar que cumprir a função do artigo 1º, né, da livre iniciativa, cumprir a função dos princípios, né, do pilar da República Federativa do Brasil. Só complementando. Exatamente. Bom, parece-me que há, na verdade, aí um outro conflito, porque quando o Estado usa o direito penal para a cobrança dos tributos, ele, na verdade, está pensando como Vossa Excelência disse. Ou seja, ele quer o desenvolvimento justamente porque ele precisa atender aquelas demandas que eu falei, a segurança, a saúde, a alimentação. Vejam agora a Copa do Mundo, que ocorrerá no Brasil. Como o governo irá suportar essa despesa? Ele, evidentemente, vai suportar a despesa por meio da sua arrecadação. Ele precisará arrecadar para fazer frente a essas despesas que serão despesas grandiosas. Agora mesmo nós estamos vendo que há até uma proposta de ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal. De onde virão esses recursos? Esses recursos virão justamente da atividade arrecadadora do Estado. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Dr. Roberto Carvalho Veloso, que hoje apresentou o seu trabalho à Academia, bem como também Dr. Marcos Vinícius Reis Bastos, que é juiz federal. Nossos agradecimentos pela presença aqui no programa. Também o Marco Aurélio, que também participou deste programa Academia de hoje, que muito contribuiu para o debate da tese do Dr. Roberto Carvalho Veloso. Bem, e você também pode participar do programa, você é acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia, e para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Bom, você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de José Carlos Moreira Alves, jurista que dedicou a vida à advocacia e ao magistério. José Carlos Moreira Alves dedicou a vida à advocacia e ao magistério. É ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. De 1985 a 87, esteve à frente da presidência da Suprema Corte. Atuou no STF até 2003, quando completou 70 anos, idade limite para a permanência na casa. Nascido em 1933 em Taubaté, São Paulo, Moreira Alves concluiu a graduação na antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Cursou o doutorado na mesma instituição. Também publicou obras importantes ao longo da carreira. Moreira Alves fez parte da comissão responsável pela elaboração do anteprojeto do Código Civil, em 1969. Foram 6 anos de trabalho até chegar à proposta do novo Código. Atuou também como Procurador-Geral da República e chefe de gabinete do Ministro da Justiça. Quando o Brasil dava os primeiros passos rumo à democracia, Moreira Alves presidiu a sessão de instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987.
O direito civil é o ramo mais complexo do direito. Por isso, o Código Civil é sempre um monumento na vida jurídica de qualquer país. Uma verdadeira constituição do homem comum. Bem, obrigado e até o próximo programa.